Mudanças drásticas na tabela da Série C, os favoritos estão mudando. O Santa Cruz venceu um jogo heróico e entrou no G8 da Série C. Mas será que o Santa vai continuar ou vai perder essa vaga? Vamos ver como é que estão aí os jogos da Série C, a tabela atualizada. Estamos na reta final, ó, e as apostas da KTO também para a Copa do Mundo. Estamos indo bem. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Aqui é o Brasil! Brasil! Ao longo desse vídeo você vai ver como é que estão as nossas apostas na KTO, tá? Pra quem tá seguindo a série aí, pra gente subir a nossa banca durante a Copa do Mundo, o negócio tá bom, hein? Acertamos mais uma aposta em dia de Copa do Mundo e a gente vai seguir. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre Série C, é o foco desse vídeo aqui. Copa do Mundo a gente fala nas lives, porque o Santa Cruz conseguiu vencer mais um jogo. Santa Cruz aí com 5 jogos de invencibilidade, emplacando aí mais uma vitória e dessa vez uma vitória heróica, meu amigo, uma vitória certeira contra um dos favoritos ao acesso, um dos líderes da competição. O Santa Cruz consegue vencer o jogo. Paysandu surpreendido, tá? Derrotado dentro da Curuçu com um jogador a mais. O Ituano conseguiu buscar um empate. E o Figueira, hein? Será que o Figueira vai reagir na Série C? Cara, se inscreve aqui no canal. Muito importante a sua inscrição. E vamos embora para mostrar a tabela atualizada como está. O Guarani, de vento em polpa aí, tá muito líder, né? O Guarani muito líder, terceira vitória consecutiva, segue na liderança da Série C e agora abriu pontos de diferença para o Brusque. O Brusque aí que ficou para trás com essa derrota para o Santa Cruz dentro da Arena Simon. Então o Brusque ficou um pouco para trás. A Inter de Limeira passou o Paysandu com essa vitória aí. A Inter de Limeira, 4 jogos de invencibilidade, reagindo bem na Série C. Chegou firme e forte aqui no topo da tabela. O Paysandu perde posições e começa a ficar ali um pouco sensível, né, aos times que estão fora do G8, né? Então o Paysandu só tem 2 pontos de gordura agora. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos. O Paysandu perdeu aquela gordura toda e precisa ligar o alerta, né? Precisa pontuar o quanto antes, voltar a pontuar para que consiga se segurar dentro do G8. O Ituano foi surpreendido pelo Itabaiana, mas foi buscar o empate, saiu perdendo por 2-0 e foi buscar o empate. O Figueira, a torcida do Figueirense, o Figueira virou o jogo e olha onde já está o Figueirense, hein? A 1 ponto do G8 de Caxias e de Santa Cruz e a 2 pontos do Amazonas, além de estar a 3 pontos de Ituano e Figueirense, então, de Ituano e Paysandu. Então o Figueirense aí com 3 jogos sem perder, 2 vitórias seguidas, virando para cima do Floresta, que era ali um dos times de topo de tabela também. Figueira mostrando bastante força e o Volta Redonda também reagindo na competição. E aí, cara, faz a gente levantar aquela questão. Virou a situação na Série C? Os times estão melhorando, os times que estavam lá embaixo estão melhorando, os times que estavam lá em cima estão piorando? Cara, temos algumas situações aqui que sim, dá pra gente falar que os favoritos estão mudando, mas nem tanto. O Guarani segue firme e forte e o Brusque perdeu aí para um dos times favoritos, que era o Santa Cruz, que começou mal a Série C, mas agora que se acertou, tem tudo para subir na tabela. A Inter de Limeira é uma surpresa. Paysandu tá passando por um momento de instabilidade, acabou de conquistar o título da Copa Verde e precisa retomar aqui o foco na Série C. O Ituano vem caindo um pouco de produção, né? 2 rodadas seguidas sem vencer. O Amazonas tentando retomar, mas já tá longe de ser um favorito. E dos times que estão subindo de produção, cara, o Santa Cruz com certeza é um desses que entra, tá, nessa cena de um favorito novo, né? O Santa Cruz tá passando a se tornar aí, tá se tornando um dos favoritos ao acesso. São 5 jogos sem perder, o time entrou no eixo, 3 vitórias nas últimas 5 rodadas, ou seja, já foram 10 rodadas, né? O Santa teve as 5 primeiras rodadas muito ruins e aí depois emplacou essas 5 próximas rodadas muito boas, né? Então o Santa Cruz provavelmente na próxima rodada vai para cima do Ipiranga, jogando dentro da Arena Pernambuco. Com certeza a torcida do Santa Cruz vai lotar a Arena Pernambuco, como sempre faz. E aí o Santa Cruz, quando começa a chamar a sua torcida, cresce muito, né? É aquela tal história, deixou o Santa Cruz chegar. Santa Cruz tá no retrovisor da rapaziada, é um time de massa, é um time forte, é um time que tem tudo para subir de produção na Série C. Então a gente já pode adicionar aí sim o Santa Cruz de volta ao hall dos favoritos. Vamos ao nosso desafio KTO na Copa do Mundo. Começamos com a banca de R$50, nesse momento já estamos com a banca de R$103. Então em 4 dias de Copa a gente já dobrou a nossa banca, tá? A gente acertou aqui, ó, essas 2 seguidas aqui. Perdemos a primeira e aí acertamos essa. E ontem a gente pegou essa odd 5,75 aqui, ó,
Trincamos ali, ó, ambos marcam em Holanda e Japão, chance dupla da Costa do Marfim e Alemanha para vencer por mais de 3 gols de diferença. Então entrou o nosso bilhete. Hoje, meu amigo, a aposta que a gente vai fazer em Copa do Mundo é o seguinte, temos jogos aqui tensos, tá? E jogos que, cara, olho nesses jogos que são todos jogos traiçoeiros. Esse Espanha e Cabo Verde aqui, então, é traiçoeiro. Bélgica, Egito, Arábia, é tudo traiçoeiro aqui, tá? Então a gente tentou fazer um bilhete o mais seguro possível. E a gente ainda não tá com a banca muito alta, não dá pra gente gastar muita grana na aposta. Eu fiz Bélgica seco pra vencer o jogo. Esse 1,58 da Bélgica não tá do jeito que eu gosto, mas junto ali com a nossa odd da Espanha, dá pra fazer uma odd 3, tá? Espanha precisa vencer por 3 gols de diferença. Essa é bem ousada, que Cabo Verde não é um time bobo, tá? Não vá pensando nisso. Por isso, eu vou colocar apenas R$13. A gente tem 103, né? Vou botar R$13,23, tá? Beleza? A gente tem 103,23 centavos. Eu vou botar isso, se a gente acertar, volta R$40 ali, arredondando. Esse é o nosso bilhete. Lembrando que, meu irmão, a conta da KTO, para você fazer a conta e pegar essa promoção aqui, ó, R$50 em chance extra. Você tem R$50 para apostar na KTO de chance extra se você fizer a sua conta através do link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. R$50. Você só precisa vir aqui, botar aceito participar e fazer a sua aposta através do celular. Não é no computador, beleza? Se você perder essa aposta de R$50, você recebe mais R$50 em apostas grátis para tentar recuperar a sua grana. Mas lembre-se que isso aqui é brincadeira, isso aqui não é para ficar rico, ninguém vai ficar rico e é só para maiores de 18 anos. Era um dos favoritos no início, sofreu aquele início desastroso, mas agora tá voltando a jogar um futebol condizente com o de um favorito. Mas esse gol aí, cara, foi no último lance do jogo, cobrança de escanteio, desvio na primeira trave e o Edson Miranda fez o gol da vitória do Santa Cruz, mais um gol aí na reta final da partida. Praticamente no último segundo esse gol do Santa Cruz, né? Então é um gol que enche de moral o time. Obviamente que o primeiro tempo o Brusque teve mais a chance de bola, teve mais a posse de bola, teve mais chances, teve ali as principais oportunidades ofensivas do jogo. O Santa Cruz não conseguiu, né? Mesmo tendo bastante posse de bola, não conseguiu criar muitas chances claras, mas equilibrou a partida, mesmo jogando fora de casa. No segundo tempo, a partida ficou ainda mais equilibrada, mas um pouco mais devagar, né? Uma partida ali mais truncada. É padrão isso na Série C, né? Fisicamente, os atletas caem muito de produção no segundo tempo. Mas o Santa Cruz acreditou até o final e o Edson Miranda fez o gol ali sozinho, ali, né? A bola desviou na trave, ele só complementou. A bola desviou no primeiro pau e ele só complementou ali para fazer o gol. No último lance do jogo, o juizão apitou o fim do jogo depois e o Santa Cruz, cara, uma vitória que vai, que eu falei, divisor de águas para o Santa Cruz nessa Série C. O time dispara na tabela e passa a ser um dos favoritos. Questão de permanência no G8. Santa Cruz entra no G8, mas isso ainda pode ser alterado ao fim dessa rodada. Hoje teremos 2 adversários diretos do Santa Cruz por uma vaga no G8 jogando. Maringá recebe o Maranhão, tá? E a Ferroviária recebe o Barra, tá bom? Então, se o Maringá vencer o Maranhão, ele ultrapassa o Santa Cruz. Se a Ferroviária vencer o Barra, também ultrapassa o Santa Cruz. Se o Maranhão vencer o Maringá por 3 gols de diferença, aí ele também passa o Santa Cruz. Essas são as hipóteses do Santa Cruz perder sua vaga no G8. Então, no básico, ele tem que secar o Maringá e tem que secar a Ferroviária. É o mais provável. É improvável que o Maranhão, por exemplo, aplique um 3-0 fora de casa para cima do Maringá. A gente já viu de tudo na Série C nessa temporada, mas é mais improvável. Então, é torcer para Maringá e Ferroviária não vencerem os seus jogos, que o Santa Cruz garante a permanência no G8 ao fim da rodada, que já seria gigante. Porém, mesmo que o Santa Cruz termine fora do G8, é um time que mais cedo ou mais tarde vai entrar, né? Próxima rodada pega o Ipiranga em casa, depois tem confronto direto contra o Paysandu, e aí dali até o final, depois do jogo contra o Ituano, o Santa Cruz tem mais jogos tranquilos, né? Pega o Barra, pega o Figueirense, depois pega o Botafogo, depois pega o Maranhão, na reta final ali, os últimos 2 jogos pega o Caxias em Pernambuco, tá? Pega em Recife, e no último jogo pega o Lanterna, provavelmente já rebaixado a Anápolis a essa altura. Então, esse momento difícil de jogos difíceis, o Santa Cruz subindo de produção, a tendência aqui na reta final com adversários
mais tranquilos, o Santa Cruz consolide a sua posição no G8. Pelo menos é o cenário de hoje, que a gente pode projetar para frente. Futebol tudo muda toda hora, mas hoje, o cenário de hoje é um Santa Cruz subindo de produção e subindo na tabela. Tem crise no Paysandu? Não acho, cara, mas é um alerta ligado, né? São 2 derrotas seguidas na Série C, da liderança para a 4ª colocação, e na próxima rodada aí já pode começar a perigar sair do G8. Então o Paysandu já vai precisar vencer na próxima rodada diante do Maranhão fora de casa e recuperar esses pontos que deixou para trás, porque se chegar no jogo contra o Santa Cruz com 3 derrotas seguidas ou 3 jogos sem vencer, a pressão vai ser enorme e vai enfrentar um time que está subindo muito de produção, né? Seria aquela tal convergência, né? Os 2 times ali, um caindo de produção, outro subindo de produção, convergindo ali no mesmo nível de atuação. Pode ter uma quebra de confiança do Paysandu nesse momento e logo na reta final. Então tem que estancar já contra o Maranhão e é um time capaz de fazer isso. Cara, destaques surpresas da rodada. Figueirense chegando firme, tá? Nessa briga por G8. O Figueira aí se afastando muito da zona do rebaixamento, abrindo o dobro de pontos pro Itabaiana. Então o Figueira já tem uma Série C bem mais tranquila, já vai ter daqui pra frente. Não, o último colocado não vai somar 14 pontos. É bem improvável que alguém 15, 16 pontos já deve se livrar do rebaixamento. Então o Figueirense já está praticamente livre do rebaixamento a essa altura com essa pontuação. Precisa de mais 3, 4 pontos aí para garantir. Mas a ideia agora é ter uma Série C tranquila, jogar mais leve, sem essa pressão de rebaixamento e quem sabe buscar uma vaga no G8. Quem sairia aqui para o Figueirense entrar, por exemplo? Amazonas, tá? Caxias, são times mais sensíveis nesse momento, né? A Inter de Limeira que venceu o Paysandu, olha a situação da Inter de Limeira como visitante no campeonato. É disparado o melhor visitante. Em 5 jogos fora de casa, a Inter venceu 4 e empatou 1. Não perdeu para ninguém fora de casa, tá? Só que em casa, a Inter de Limeira cai bastante de produção, é a penúltima colocada, né? É o segundo pior mandante, mas é disparado o melhor visitante. Isso pode ser prejudicial para a Inter ao longo do campeonato, né? Se começar a perder os jogos fora de casa, vai cair na tabela. Também não é um time que dê muita segurança aqui no G8. E o Volta Redonda, outra surpresa também, junto com o Figueirense, Volta Redonda, que a última vez que disputou venceu a Série C, ano passado estava na Série B, começou mal, mas agora emplaca a sua 3ª vitória consecutiva. Só que as vitórias do Volta Redonda foi contra o Confiança agora, né? Um dos times brigando ali contra o rebaixamento. Venceu o Itabaiana, que pô, é o lanterna da competição. E na 8ª rodada havia vencido o Ipiranga, que também é um time que anda mal. Mostrou-se superior a todos esses times, mas agora o lance do Volta Redonda é se mostrar superior nos jogos ali mais altos, né, contra adversários mais difíceis. Vai pegar o Amazonas de G8 pela frente, o Volta Redonda ainda vai pegar também o Maringá, por exemplo, ali meio que de tabela junto com ele, vai pegar o próprio Figueirense, então o Volta Redonda ainda precisa ali se consolidar contra adversários mais difíceis. Comenta aqui embaixo para você qual o melhor time da Série C nesse momento. Para mim é o Santa Cruz, tá? O melhor time da Série C nesse momento é o Santa Cruz. Então, meu amigo, assim está a Série C. Seguiremos acompanhando. Amanhã a gente tem mais vídeos sobre Série C. Se inscreve no canal, deixa a curtida, comenta para qual time você tá torcendo na Série C. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!